Salve, gurizada! Tecom, Mestre Guzmão aqui. Então, hoje eu vou falar sobre a cirurgia, né, em si, sobre a minha artroidese cervical, por que foi feito, como que eu descobri que tinha problema na cervical, como é que a cirurgia rolou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer aí, beleza? Então, vamos lá. Bom, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa trabalhava como entregador, não vou citar o nome da empresa aqui. Trabalhava como entregador numa multinacional. E comecei devido a muitos problemas lá nos veículos que a gente utilizava para fazer as entregas. Trabalhei algum tempo com o banco do veículo quebrado. Isso me gerou uma dor, um grande incômodo na lombar. Esse incômodo, eu ia no médico, tomava injeção, aliviava, passava uns 4, 5 dias legal. Daqui a um pouco começava a sentir dor de novo na lombar, até porque a gente trabalhava fazendo muita força também, né? Eu trabalhava como motorista nessa empresa, aí eu dirigia, carregava o caminhão, dirigia até o cliente, separava a carga, descia o material do caminhão, entregava o material, trazia as caixas vazias, e isso aí ao longo do dia, né? Às vezes saía com 18, 20, 25 entregas para poder fazer num dia só. E o caminhão bem cheio, né? Na maioria das vezes. Aí eu comecei a sentir esse incômodo na lombar e fui procurar um médico. Aí o médico disse que eu tava com, se não me engano, eram com 5 hérnias de disco na lombar. Aí fui no ortopedista, né? Ele me disse que estava com 5 hérnias de disco e tal, me passou fisioterapia para poder fazer. Fiz durante um bom tempo, mas não melhorou, continuei sentindo muita dor na lombar. Quando eu fazia o calor e fazia a maquininha aquela que dá choque, fazia outra máquina, acho que é ultrassom que chama, eu sentia um alívio. Mas no dia seguinte estava trabalhando de novo, carregando peso, dirigindo com o banco quebrado, fiquei meses trabalhando com esse banco quebrado na empresa. Eu acabava sentindo dor novamente, dias após tomar as injeções para poder aliviar um pouco a dor. Aí o médico me passou, me mandou fazer, me indicou, né, fazer uma infiltração na lombar. E eu fiz essa infiltração em 2026, 2024, se não me engano, eu fiz essa infiltração. Não aliviou as minhas dores, continuei sentindo dor. Aí o médico me mandou fazer, além da fisioterapia, me mandou fazer RPG. E durante as primeiras sessões de RPG, eu fiz, se não me falha a memória, em torno de umas 80 sessões de fisioterapia, 80, 90 sessões de fisioterapia. E de RPG eu devo ter feito umas 40 mais ou menos, 30, 40. Quando eu estava fazendo o RPG, eu tinha algumas posições que eu começava a sentir um formigamento na mão esquerda. Me formigava do meio do antebraço para baixo em direção ao polegar. Do dedo médio para o polegar. O dedo anelar e o mínimo eu não sentia incômodo nenhum. Mas formigava, eu perdia a força da mão. Aí a fisioterapeuta aumentava desalinhava, na realidade, né, a minha coluna, botava um calço embaixo do meu pescoço e dava uma aliviada. Até que um dia ela pegou e me falou: cara, por que tu não vai no médico e pede para ele fazer uma ressonância magnética da tua cervical? Eu acredito que tu estejas tendo algum tipo de pinçamento na tua cervical também. E eu fui. No mesmo dia eu saí da fisioterapia e fui direto no médico. Fui no mesmo ortopedista que fez a infiltração na minha coluna. Aí ele pegou, me mandou fazer a ressonância. Eu fiz, voltei nele lá e ele: cara, tu tá com 5 hérnias na cervical. Eu vou te encaminhar para um outro médico. Isso já no ano
passado agora, né? No meio pro final do ano passado, de 2025. Ele me encaminhou para um outro médico, que foi o Dr. Igor, que fez a minha cirurgia na cervical. Eu fiz uma artrodese de C4 até C7. E ele me encaminhou para o Dr. Igor. Fui conversar com o Dr. Igor e tudo. Ele me pediu mais alguns exames. Pediu um exame que colocou umas agulhas para poder ver o funcionamento dos nervos e tal. E em duas posições que a menina ela colocou a agulha, eu não conseguia movimentar minha mão direita. Não, a mão esquerda estava ok, a direita começou a dar incômodo. O Dr. Igor viu os meus exames e tudo e falou que eu estava com problema eu estava com as hérnias, de fato, como o ortopedista havia falado, e estava com um pinçamento já afetando mais o meu lado direito do que o esquerdo. Só que eu não sentia nada de diferente na minha mão direita. Eu sentia somente na mão esquerda. E ele pegou e pediu para eu parar, segurar o RPG, né, para não haver nenhum tipo de problema maior. E dali ele me pediu para parar com as atividades. Eu estava dando aula, já tinha saído da empresa, estava encostado já na empresa. Mas eu estava dando aulas ainda de vez em quando aqui na academia. Eu revezava com os meus filhos, eu puxava as coisas eles executando. E ele me pegou e me indicou fazer essa cirurgia na cervical, essa artrodese, né? A artrodese anterior, se não me engano, que chama, aqui na parte da frente do pescoço. Bom, isso em outubro, novembro do ano passado, de 2025. Aí de lá pra cá eu vim conversando com ele, toda semana eu entrava em contato com ele. Ele me passou o WhatsApp dele pessoal para poder conversar, tirar dúvidas com ele e tudo. E para eu me assegurar se eu queria ou não fazer a cirurgia. Eu peguei e falei para ele, olha, o senhor é um especialista e o senhor sabe me dizer o que é melhor para mim. Eu, com medo de fazer a cirurgia, eu tô. É porque ele me explicou os riscos que tinham, mesmo que mínimos, haveriam riscos devido à gravidade já que estava a minha situação. Ele falou que era até estranho eu estar bem do jeito que eu estava, devido à complicação que eu tinha na coluna. E um ponto que eu acabei deixando passar, eu falei para ele que eu sentia muito mais dor na minha lombar do que na minha cervical. Aí ele me disse que isso era porque eu estava compensando o que estava incomodando na minha cervical, eu estava compensando lá com a lombar, que isso gerava mais dor. Aí ele pegou, me explicou o que podia acontecer, né? Todos os problemas que podia dar, mas me informou que eram todos problemas mínimos, que a probabilidade de dar esses erros eram mínimas e tudo. E eu não, tranquilo, se o senhor acha que eu tenho que fazer, vamos lá. E isso não passava nem sinal de Wi-Fi, estava bem temeroso mesmo com a cirurgia. Passou-se alguns meses, enrolação de plano de saúde, enrolação do hospital onde eu ia fazer aqui na cidade que a gente mora. Tive que ir para uma cidade vizinha, para um outro hospital, para poder fazer a cirurgia. Dia 7 de maio agora, eu fui para o centro cirúrgico para poder fazer a cirurgia. Na cirurgia ocorreu um pequeno problema, né, durante a cirurgia, devido à gravidade já que estava o meu problema. O médico acabou trescando na minha medula e paralisou uma boa parte do meu lado direito do corpo. A minha mão agora está começando a voltar, a movimentação dela, bem pouca, mas está começando a voltar. Minha esposa hoje mesmo, ela tem feito alguns testes comigo, né? Hoje mesmo ela disse que minha mão está um pouco mais forte do que estava nos últimos dias. Eu consegui segurar e apertar a mão dela, que eu não estava conseguindo nem fechar a mão praticamente. Eu consegui segurar e apertar a mão dela. Fui no médico hoje de manhã também, ele me pediu para fazer o mesmo teste de esforço. Eu apertei a mão dele com a minha mão esquerda, no laudo
laudo dele lá, ele colocou que minha força está em 3 de 5 e na minha mão direita estava em 1 de 5. Mas, mesmo assim, eu tô sentindo um pouco mais de firmeza já na mão. Com esse problema que deu, eu tive alguns... Tô tendo um pouco mais de dificuldade na recuperação. Porém, eu dei uma pesquisada muito grande no YouTube para ver como é que funcionava a cirurgia e tal. Não achei, não me recordo de ter achado nenhum vídeo de 3 níveis, né, dessa artrodese. Eram só 2, a maioria 1 nível só, e pouquíssimos eu vi com 2 níveis. A minha cirurgia foram de 3 níveis, né, C4 a C5, C5, C6, C6, C7. Aí eu tive esse pequeno problema, né, devido a esse contato com a medula que teve. Mas, segundo o médico, é uma questão de tempo até voltar a minha mobilidade normal, né? E a recuperação ele me deu em torno de uns 3 meses para poder voltar a movimentação toda, e em torno de 1 ano para eu poder voltar, começar a sentir melhoras do ponto onde eu estava antes de entrar no centro cirúrgico. A partir desde o dia 7, né? Então, voltando, eu fiz a cirurgia no dia 7. Foi um grande perrengue no hospital. O hospital, inclusive, foi muito bem indicado por todos que conheciam a rede. É um hospital gigantesco aqui da região, aqui no Rio. Mas eu tive uma péssima experiência com o hospital. Mas não vou entrar nesses pontos por enquanto, que não vale a pena. No outro vídeo eu falo a respeito. Então eu fiz a cirurgia no dia 7. Dia 7 mesmo, entrei no centro cirúrgico 9 horas da manhã. A cirurgia acabou em torno de umas 13 horas mais ou menos da tarde. Aproximadamente umas 9 horas da noite eu tenho entrado na UTI. Fiquei na UTI dia 7 da noite, dia 8 inteiro. Dia 9, próximo ao meio-dia, eu fui liberado para vir para casa. Desde que eu cheguei em casa, eu tenho feito alguns trabalhos de movimentação nas pernas. Minha filha tem me alongado, feito alguns movimentos de rotação, de abre e fecha, empurra e puxa com os meus pés e minhas pernas. Fiz alguns trabalhos com os braços também, mas bem poucos, né? Minha esposa tem que me dar banho todo dia. Há 2 dias atrás eu comecei a tomar banho em pé. Aí eu lavo o meu lado direito todo do corpo, lavo a parte de baixo do lado esquerdo, e a parte de cima do lado esquerdo ela precisa lavar, porque eu não tenho firmeza ainda para segurar o sabonete. Mas ela ainda está tendo que me dar banho, né? Utilização do banheiro. Desde que eu vim para casa eu consigo utilizar o banheiro normalmente. Porém, nos primeiros dias eu precisava de ajuda também para poder me limpar. Eu não estava conseguindo firmar nem a mão esquerda. Para poder levantar e me sentar eu precisava de ajuda. Hoje eu já levanto, me sento sozinho. Ela não precisa mais nem entrar no banheiro comigo para poder utilizar o banheiro. Somente para o banho mesmo. Aqui na minha casa nós temos escadas em casa. Eu comecei a fazer já minhas caminhadas. Ia começar antes de ontem, mas choveu pra caramba. Ontem também choveu, aí eu subi e desci a escada aqui de casa algumas vezes. Hoje eu consegui dar uma caminhada já na rua. Foi tudo tranquilo. Hoje é o 15º dia, né? Foi tudo tranquilo. Caminhei numa boa, subi dessa escada, fui no médico de manhã. Hoje tô caminhando bem. Caminhei bastante, né? O caminhar também tá um pouco dificultoso ainda, porque eu ainda não sinto do meu peito para baixo, eu ainda não tenho sensibilidade de toque. Eu mexo as pernas, mexo os braços, mas eu não sinto o contato. Agora estou sentindo bem pouco já contato das mãos. Tem um pouquinho de contato no braço esquerdo, tem um pouco mais de sensibilidade, mas barriga, peito, pernas, pé, eu não sinto nada. Encosta, eu não sinto nada. Sei que está tocando, né? Porque eu estou vendo, mas eu não sinto o contato em si.
que o médico disse que isso ia acontecer mesmo. Em 3 meses, mais ou menos, eu devo voltar a ter essa sensibilidade toda no meu corpo novamente, né? Sentir o tato, né? Que mais? Alimentação. No período que eu passei no hospital, me disseram que era para... O médico deixou como restrição alimentar que eu só pudesse comer comida pastosa. Me deram pão no hospital, feijão com arroz e frango. Foi um desastre total também a parte de alimentação no hospital. Mas consegui comer, me engasguei algumas vezes comendo, porque eu informei a enfermeira, informei a nutricionista, informei ao médico, a médica plantonista que estava lá, e simplesmente eles olharam pra minha cara e disseram que era a comida que tinha ali e era essa que eu ia ter que comer. Detalhe, no hospital particular, tá? Alimentação. Depois desse primeiro dia no hospital, mesmo com incômodo, comi e segui comendo comida normalmente também. No segundo dia no hospital me deram comida pastosa, no dia 9, no dia 8. No dia 8 me deram comida pastosa, comi, cheguei em casa no dia 9, comecei a comer comida normal também. Me deram no dia que eu fiz a cirurgia, me deram, no dia seguinte, né, da cirurgia, me deram comida normal para comer. Em casa eu não tive muita frescura também, comecei a comer já de tudo um pouco. Estava incomodando ainda por conta de tirar o acesso, né? Mas nada que impeça de comer. Tô tendo dificuldade sim para poder engolir remédio. Às vezes o remédio tranca na minha garganta, eu tenho que puxar ele de volta e tomar novamente. Mas nada muito grave. Isso também o médico disse que vou ter ainda um incômodo durante um tempo. Minha voz, ele me perguntou se tinha mudado alguma coisa. Eu não consigo falar muito alto, porque isso incomoda a garganta e eu me sinto mais cansado. Mas a minha voz continua igual, não mudou nada, não fiquei rouco, não fiquei nada, minha voz já é assim naturalmente. Então, parte de alimentação foi parte de mobilidade. Já falei também, né, a utilização de banheiro e tudo. O caminhar. Nos primeiros dias, principalmente no dia que eu cheguei em casa, eu estava precisando muito de ajuda para poder caminhar. Até que minha casa tem muito degrau. Para subir aqui, eu levei tranquilamente uns 20 minutos para poder conseguir chegar no meu quarto. Hoje não, hoje eu já estou subindo e descendo a escada já sozinho. Me seguro no corrimão para não ter o risco de cair, né? Mas não preciso de ajuda mais para poder subir e descer. Estou conseguindo fazer isso sozinho já. O que mais? Então, acredito que seja isso mesmo. Questão de força. Questão de força, o médico disse que aos poucos, após o período de um mês, eu vou poder começar a fazer minha fisioterapia, ou seja, dia 7 de junho eu já posso começar a fazer fisioterapia, para poder recuperando a força, principalmente na mão direita, né? Nas mãos em si, mas mais na mão direita. As pernas, ele fez um teste comigo hoje, ele disse que minha força está preservada, eu continuo com a mesma força. Porém, sem a sensibilidade, e quando eu caminho parece que eu estou pisando em nuvem, assim, né? Parece que estou pisando em ovos, estou bem... como se estivesse aprendendo a caminhar ainda, né? Mas ele disse que a força em si está preservada, e eu sinto que de fato a força, eu continuo mantendo a mesma força nas pernas também. Tem bastante força nas pernas, né? A força não diminui muita coisa, mas só a sensibilidade e o meu equilíbrio que está um pouco desbalanceado ainda, mas nada que me atrapalhe ao longo do dia para tarefas mais básicas, né? Voltar da aula, ainda não consigo ficar em pé durante muito tempo porque eu me sinto cansado. Voltar a trabalhar dirigindo, então, nem pensar. Fazendo força, não. Ele até me aconselhou a não voltar mais a trabalhar na mesma função que eu exercia antes na empresa lá, né?
ou tentar me realocar, ou sair de lá e fazer outra coisa. Eu sou mestre de taekwondo, dou aula de artes marciais, de taekwondo, de hapkido e de krav maga, e sou designer gráfico, né, formado. Então, inclusive, quando eu fui procurar o ortopedista por conta da cervical, eu tinha solicitado que a minha supervisora me demitisse, e ela não quis me demitir, ela mandou eu procurar um médico, para minha sorte. Ela me mandou ir no médico, e eu descobri o problema todo, o pior dos problemas, né? Graças a ela, que relutou em fazer o que eu tinha pedido para ela. Então é isso, pessoal. Eu tenho gravado meu diário, o meu dia a dia aí nesse pós-cirúrgico. Vou continuar gravando os vídeos para vocês. Do dia 7, a primeira semana eu estava bem debilitado, ainda não gravei nada. Comecei a gravar a partir do dia 8, do 8º dia, melhor dizendo, após a minha cirurgia. Hoje é o 15º dia e eu vou seguir gravando até eu voltar aos meus treinos e conseguir participar da minha primeira competição, seja de Kunsei de Kyorugi, mas pretendo gravar até a minha primeira competição de Kyorugi, fazendo esse diário. Eu vou manter o máximo de sequências de vídeos para vocês poderem acompanhar bem de perto e postar se gosta desse tipo de conteúdo, se tem alguém nessa mesma situação que eu. Dá um like aí, segue o nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário. Se tem algum amigo que está passando a mesma situação, encaminha esse vídeo para ele. Acompanha no nosso Instagram também, que eu posto todos os dias, eu posto um story lá. Acompanha aí para poder dar uma fortalecida. Eu segui gravando os vídeos para poder me motivar, né, a melhorar cada vez mais rápido e motivar outras pessoas também que estejam passando pelo mesmo problema.